Bom dia, que Deus abençoe sua vida. Vamos estar aqui mais uma vez meditando numa palavra sobre libertação, que se encontra em Marcos capítulo 9, versículo 14. Diz a palavra do Senhor assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para eles o saudaram, e perguntou aos escribas: O que é que discutis com eles? E um da multidão respondeu, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaçam, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse a teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolveu-se espumando. E perguntou ao pai dele: Há quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus replicou-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a uma parte: Por que não podemos expulsar? Disse-lhes: Esta casca não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos uma palavra aqui, onde Jesus ele se aproxima de uma grande multidão, e a multidão estão ali, os escribas estão ali discutindo o porquê que aqueles discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Eles foram até os discípulos, eles foram até os servos do Senhor, e eles não puderam expulsar aquele demônio. Eu quero lembrar a você que os discípulos estavam sendo doutrinados, os discípulos estavam sendo treinados por Jesus, estavam sendo discipulados por Jesus, né? E Jesus perguntou a ele: Por que vocês estão discutindo? O que é que vocês estão discutindo com eles? Ou seja, com meus discípulos. E um da multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem espírito mudo, e aonde quer que eu apanhe. Então ele conta toda a história, né? E a Bíblia diz que ele vai falar: Olha, eu disse a teus discípulos que o expulsasses, mas não puderam. E Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Então, nós vemos aqui que faltou autoridade dos discípulos, faltou crer na autoridade que Deus havia dado para ele, né? Jesus, quando fala: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco e até quando vos sofrereis ainda? É como se Jesus falasse: olha, já era para vocês ter aprendido a expulsar esse demônio, já era para vocês ter usado de autoridade para mandar esse demônio embora, né? Vocês já eram para estar mais espertos, já eram para estar qualificados para esse tipo de situação. Então Jesus manda que o pai traga o menino, e trouxeram-lhe. E quando o menino viu, logo o espírito que estava nele agitou com violência, espumando e caindo, né? Ou seja, quando aquele demônio se depara com Jesus, ele já vê que não é uma pessoa qualquer. Ele vê que não é os discípulos que ele não obedeceu. Ele vê que não é os discípulos que ele não viu autoridade. Ele vê que aquele que está diante dele agora tem autoridade. Ele vê que aquele que está diante dele, ele é o próprio Jesus, é o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que ele já então se manifesta. Aquele espírito que estava acostumado a jogar aquela criança na água e no fogo, eu creio assim, imagina essa criança tomando banho
num lago, no rio, e há uma manifestação, né? Esse demônio poderia matar essa pessoa afogado. Nós sabemos que existem espíritos que atuam na epilepsia. Eu não vou falar que todo espírito toda epilepsia tem um espírito por trás, não é isso. Mas nós podemos ver que era mais ou menos isso. Era como se essa pessoa, esse jovem, esse menino tivesse aqui epilético. Então ele espumava pela boca, ele se revolvia, né? Ele caía, e sempre era na água e no fogo. Então nós aprendemos aqui o seguinte: nós aprendemos que o demônio, como diz a Bíblia, ele veio roubar, matar e destruir, ou matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Nós vemos aqui que esse demônio, ele não manifesta e deita esse jovem no sofá, numa cama, não. Ele manifesta, e quando ele manifesta, ele joga o menino na água para o matar afogado, para o matar sem respiração, e joga no fogo para que ele se queime, né? Então nós vemos aqui que há uma intenção do inimigo de querer matar esta criança, né? Para o destruir. O próprio pai, as próprias pessoas já tinham diagnosticado que havia algo ali que queria destruir aquele jovem. E Jesus então faz uma pergunta para o pai: desde quando acontece isso? Né? Há quanto tempo está acontecendo isso com esse menino? E o pai vai trazer a memória, desde quando aquele menino passou a ter aqueles ataques, a manifestar. E o pai diz assim: ó, já tem bastante tempo, desde a infância, né? Esse problema já está comigo desde a infância. Então nós vemos aqui, irmãos, que existem situações na nossa vida que nós estamos enfrentando e passando, que é de ordem espiritual. Existe uma entidade, existe um espírito por trás de algumas situações que nós estamos passando. E uma vez esse demônio sendo expulso, essa luta, essa batalha, ela vai ser dissipada. Essa peleja, essa enfermidade, essas coisas que acontecem na nossa vida, ou até mesmo no nosso corpo físico, uma vez o demônio indo embora, uma vez o demônio sendo expulso, a pessoa vai ser curada. Nós já tivemos várias situações de pessoas que estavam doentes, que estavam enfermas, problemáticas, e uma vez aquele demônio sendo expulso, a pessoa ficou boa, a pessoa ficou sã. Então nós temos que estar sempre olhando as duas situações, o que é natural e o que é sobrenatural. E nós temos aqui uma situação que é sobrenatural. Existe uma entidade por trás disso, né? Então Jesus ele faz o pai, ele faz uma pergunta para o pai: até quanto tempo isso está acontecendo? E o pai responde: desde a infância. E aí ele continua, e tem mais, ele joga ele no fogo, ele joga ele na água para o destruir. Aí ele fala assim: mas se tu pode fazer alguma coisa, né? Se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Então Jesus ele volta para o pai e diz assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aquele pai está tão desesperado, aquele pai está tão angustiado, que ele chega para Jesus e diz assim: olha, os teus discípulos não puderam, mas se tu podes, ajuda-nos. Já estava batendo ali uma incredulidade naquele pai. Aquele pai já estava meio que desanimado. Então ele diz: olha, já tentaram, se tu quiser tentar, se tu podes, expulsa esse demônio. Se tu pode, cura o meu filho. E o pai então, Jesus então diz para ele: se tu podes crer. Então nós entendemos aqui o seguinte, irmãos: tudo que Jesus vai fazer na nossa vida, tudo que Jesus vai fazer na face da terra, nós temos que crer nele. Jesus falou para ele assim: ó, o problema não é eu poder, o problema não é eu ter autoridade, o problema não é eu expulsar, o problema é você crer. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando esse pai, logo o pai do menino, a ficha cai, logo o pai do menino, versículo 24, logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, Jesus ele viu que aquele pai estava desesperado. Jesus ele viu que aquele pai ele precisava de ajuda. Então esse pai agora ele já está pedindo ajuda para que Jesus aumente a sua fé, para que Jesus ajude na incredulidade. Aí a Bíblia diz que Jesus ele vai vendo que a multidão concorria. Ou seja, vendo que aquela multidão ali estava naquela expectativa, já tinha acontecido aquela situação dos discípulos não poder expulsar aquele demônio, e agora a multidão está naquele burburinho, naquela discussão.
eu creio assim, será que ele vai conseguir? Será que ele pode? Será que vai acontecer alguma coisa realmente? Será que vai ser mais uma tentativa frustrada? Mas a palavra do Senhor diz que Jesus então ordenou aquele espírito e disse: sai dele, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Então nós temos aqui uma situação onde quando Jesus expulsa aquele demônio se agita, ele fica violento. Nós já tivemos algumas experiências assim, onde que nós temos que chamar os obreiros, é normal, né? É o normal. Aquele demônio ele está saindo. Então existem algumas libertações, alguns espíritos que vão se agitar com violência, alguns vão querer bater a cabeça da pessoa no chão. Então nós temos que ter um cuidado, né, com certas situações. Então aquele espírito agitando com violência saiu e deixou aquele menino como morto, né? Então nós temos aqui uma situação onde as pessoas agora podem até pensar: poxa, agora ele matou o menino, agora o menino morreu. Ou seja, a situação acabou piorando, né? Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Veja bem, a luta, a batalha foi tão intensa no corpo daquele menino que aquele jovem ficou cansado, ficou tipo que meio que desmaiado. Isso acontece na libertação, isso acontece na oração. Já tivemos alguma experiência com isso e algumas pessoas não me entendem, ficam preocupadas. Mas assim como Jesus ergueu a mão para aquele jovem se levanta. Mas aí no versículo 28, quando Jesus entrou em casa com os discípulos, seus discípulos então perguntaram em particular, dizendo: Senhor, por que os teus discípulos, por que nós não podemos, por que os teus discípulos por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Então Jesus ele vai e responde: esta casca de demônio, ela não pode sair senão com alguma oração e jejum. Então nós estamos falando aqui do seguinte: os discípulos de Jesus, eles não puderam expulsar aquele demônio, primeiro porque eles não creram, e primeiro porque eles não estavam consagrados o suficiente para que aquele espírito, para que aquele demônio saísse. Então as pessoas entendem às vezes até o seguinte: as pessoas entendem que quando se depara com um espírito, se depara com um demônio, ela tem que ficar 3 dias se consagrando, ou subir no monte, fazendo 3 dias de jejum, 3 dias de oração, para que ele não possa expulsar aquele demônio. Não. Eu aprendo aqui o seguinte: que o homem de Deus, os servos do Senhor, eles têm que estar preparados, eles têm que estar com uma vida de jejum, de consagração, e para estar a todo momento, a todo instante, enfrentando a luta, enfrentando a batalha espiritual que a cada dia ele se depara pela frente, assim como essa batalha. Então os servos de Deus, os discípulos do Senhor, eles têm que estar sempre preparados, jejuando, orando, se consagrando, porque foi isso que Jesus quis ensinar aqui. Nós sabemos que o exército brasileiro, ou qualquer outro exército, ou até mesmo a polícia militar, eles estão sempre em treinamento, estão sempre em batalhas, e não é porque eles estão em treinamento que eles estão em guerra, mas uma vez a guerra estourando, eles têm que estar preparados. Assim também deve ser o servo do Senhor Jesus. Que você possa se preparar, que você possa se consagrar, que você possa ficar firme para a glória do Senhor Jesus, que você possa realmente aprender com essa palavra nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo possa falar fortemente ao teu coração, mas através dessa palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.